Obrigado. Queria agradecer imensamente a presença de todas, de todos. Acho e tenho convicção de que esse é um momento singular para o nosso país, para também o estado de Santa Catarina, que nesse momento recepciona com muito entusiasmo o nosso candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e a sua esposa Estela, e a nossa querida mamãe, minha companheira, que comigo compartilhou vários momentos na Câmara dos Deputados, a Manuela Dávila. Uma alegria, portanto, recebê-los aqui para que a gente possa iniciar este debate democrático com a imprensa de Santa Catarina e do Brasil, que se encontra neste momento aqui na nossa sede, que também é motivo de orgulho para todos nós recebê-los aqui neste espaço, um espaço histórico da cidade de Florianópolis e de Santa Catarina, e que nós também temos o privilégio de termos aqui a nossa sede do partido. Eu tenho clareza de que nesse momento todos os senhores e as senhoras da imprensa estão aqui para aproveitar a presença de Fernando Haddad e da Manuela para interagir com as indagações que todos vocês reúnem na pauta do profissionalismo tão importante que vocês exercem neste momento singular, eu diria assim, para a história do nosso país. Há pouco tempo das eleições em que nos encontramos, e a presença de toda a imprensa revela com certeza o seu compromisso, principalmente com a democracia como um valor universal para todos nós. Na certeza daquilo que representa neste momento, na busca pela legitimação do povo brasileiro, a presença em Santa Catarina, em Florianópolis, aqui na terra de Anita Garibaldi, o nosso companheiro ex-ministro, professor Fernando Haddad, e a nossa companheira Manuela. Eu aproveito para cumprimentar e agradecer a presença do meu candidato a vice-prefeito, a vice-governador, que está aqui, ex-prefeito da cidade de São Domingos, o Kiko de Oliveira, nossa guerreira, nossa companheira, candidata ao Senado, que me orgulho muito na chapa majoritária, senadora e ex-ministra Ideri Salvati, e o desembargador Lédio Rosa, que comigo estão neste momento responsáveis de protagonizar a história de Santa Catarina na causa que todos vocês conhecem e que sempre defendemos. Portanto, uma alegria enorme poder recebê-los aqui. Espero que tenhamos aqui uma boa coletiva com esta figura que o Brasil já começou a admirar com muito carinho, que é o nosso companheiro, nosso querido ex-ministro Fernando Haddad, e a Manuela, cuja honra tenho, Estela, de estar aqui no meio do meu candidato a presidente e da minha candidata à vice-presidência da República. Muito obrigado a todos. Tenhamos aqui uma boa tarde para que a gente possa debater com os nossos candidatos e eles tirarem as dúvidas necessárias para a gente poder produzir um bom conteúdo para levar à sociedade brasileira. Muito obrigado. Rapidamente, gostaria de agradecer o Décio Lima pela hospitalidade. Nós nos encontramos em Itajaí, viemos para cá de carro, conversamos bastante sobre as possibilidades de parceria do governo federal e do governo de Santa Catarina. Queria agradecer a Ideri, que eu conheço de longa data, como senadora, como ministra, o Kiko, cumprimentar o Led, cumprimentar a Manuela e a Estela. Dizer para vocês que nós pautamos a nossa visita por alguns temas hoje muito relevantes para Santa Catarina. O primeiro deles foi o apoio à pesca. Tivemos em Itajaí com representantes da pesca e há uma preocupação com a falta de apoio do governo federal a uma indústria importante, artesanal, industrial, várias dimensões da piscicultura também que precisam ser a pesca ornamental
né? Tudo isso precisa ser recolocado na agenda do país, porque o que se fizer em Santa Catarina vai repercutir em todo o litoral brasileiro. Então é uma espécie de padrão, né, que precisa ser recolocado. Segunda questão, a questão da agricultura familiar. Nós sabemos que Santa Catarina é um estado que deu certo do ponto de vista da reforma agrária, do tamanho dos lotes, do número de famílias assentadas, produtivas, uma agroindústria importante e cada vez mais. É um outro tema que foi objeto das nossas tratativas. Terceiro elemento, o reforço à rede federal de educação, tanto no que diz respeito aos dois institutos que eu tive a honra de criar no governo Lula, Instituto Catarinense, Instituto Federal de Santa Catarina. São dois institutos que tiveram uma grande projeção pelo interior do estado e também no litoral. Lembro que a Escola Técnica de Itajaí, a unidade de Itajaí, voltada toda para a pesca, né? Então foi um pedido do nosso candidato a governador e futuro governador, de que a rede federal fosse atendida e, por fim, retirar da gaveta para reexaminar a ferrovia, né, que sai de Chapecó e chega ao litoral, que é uma ferrovia que seria muito importante para o desenvolvimento de todo o interior e aí de toda a produção catarinense. Então nós estamos com essa agenda de trabalho, vamos começar a desenvolver estudos nessa direção, mas já assumimos alguns compromissos com alguns setores importantes, produtivos para a geração de emprego. Conhecem já a maioria das propostas do PT para o próximo governo: alavancar o consumo, a economia a partir do consumo, por meio da reforma bancária e da reforma tributária, e daí para frente é gerar emprego e oportunidade de educação. Educação e trabalho é o binômio que vai guiar o nosso próximo governo, porque é geração de oportunidade. Então, eu estou à disposição de vocês. Temos um evento logo mais aqui em Florianópolis, uma praça por onde passou o presidente Lula recentemente e que estava cheia de gente, né? Tivemos a oportunidade de estar lá. Boa tarde, candidato. Douglas, Associação dos Jornais e também do interior de Santa Catarina e Associação dos Diários do interior de Santa Catarina. O movimento municipalista faz uma crítica muito grande em relação à distribuição dos recursos, ou melhor, da concentração de recursos no governo federal. Inclusive, muitos falam numa discussão, né, sobre o pacto, uma redefinição do pacto federativo. Como o senhor pretende tratar esse tema, caso o senhor seja eleito? Então, nosso projeto é bastante preciso no que diz respeito à reforma tributária que pretendemos fazer. Nós queremos substituir um sem número de impostos aí, estaduais, federais e municipais, por um único imposto de valor agregado, garantindo a estados e municípios que a receita real de cada um não cairá na transição de um modelo para o outro. É isso que vai garantir a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Porque os deputados e senadores, com razão, ficam com medo de prejudicar suas regiões, não tendo assegurada a certeza de que a receita vai permanecer, no mínimo, a mesma ao longo do tempo, ou crescente, não jamais decrescente. E nós, então, vamos assegurar isso, que na transição ninguém perde, todo mundo ganha. Né? Isso significa que a União vai ter que entrar com uma cota à parte, para que a transição se efetue de maneira adequada. Com a eliminação das desonerações, nós devemos ter algum ganho de receita que vai ajudar a cobrir o déficit fiscal, que é importante para a retomada do investimento privado. Porque se os investidores não tiverem a segurança de que nós vamos dar conta do problema fiscal, o investimento não volta. Mas nós temos que combinar isso com a segurança para prefeitos e governadores de que vão manter, no mínimo, estável a sua receita, se possível com ganhos. Então, essa transição é essencial para o país. Então, uma das primeiras reformas que nós vamos enfrentar é essa. A segunda é bancária. Ninguém aguenta pagar essa taxa de juros. Ninguém consegue abrir um negócio no Brasil recorrendo a banco. Ou você tem capital próprio, ou você não abre o negócio. E isso não é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro você vai a um banco, toma o dinheiro, abre um negócio, paga o banqueiro
e fica com o teu negócio aberto. No Brasil, se você tomar um empréstimo para abrir um negócio, teu negócio vai quebrar, porque o lucro é menor do que o juro. Então, em todo o país onde o lucro é menor que o juro, ninguém abre negócio. Então, nós temos que criar uma economia um sistema de crédito em que o juro seja menor do que o lucro. Porque se o juro for menor que o lucro, todo mundo vai abrir um negócio. Simples assim. Então, a nossa reforma bancária está baseada nesse pressuposto, de que o juro no Brasil tem que cair e ser menor, tem que caber dentro do lucro. Se não couber dentro do lucro, quem é que vai tomar dinheiro emprestado para abrir uma padaria, para abrir um cabeleireiro, para abrir uma farmácia? É impossível empreender no Brasil com esse sistema bancário. Então nós vamos atuar fortemente na regulação para que os bancos reduzam a taxa de juros. Esses dois mecanismos vão fazer a economia voltar a crescer. Sem eles, dificilmente a economia vai crescer. Mas precisa ter coragem para fazer isso. Você vê que os nossos concorrentes não querem mexer com os bancos. Nem tocam no assunto. E nós estamos insistindo. Reforma tributária, reforma bancária, sem isso a economia não retorna. Candidato, Kit Passos, Grupo Barriga Verde, Grupo Bandeirantes de Comunicação. O senhor falou que um dos tópicos seus aqui no Estado é a questão das ferrovias. O Estado sofre muito, especialmente a agroindústria, com perdas gigantescas, devido à falta da ferrovia do frango. Muitos empresários do setor oeste consideram essa rodovia uma utopia, devido ao baixo investimento do governo federal nessas malhas ferroviárias aqui no Estado. Recentemente o tema foi tema de uma série do Jornal da Band, onde a gente mostrou também os prejuízos causados por falta de investimento no setor. A pergunta para o senhor recentemente o Brasil parou devido à greve dos caminhoneiros. Ficou evidente que a falta de investimento nas ferrovias foi um erro do governo federal. A pergunta para o senhor há no seu plano de governo ações para que a gente possa reverter esta falha de gestão do governo federal? Olha, os nossos governos retomaram o investimento em ferrovia depois de muitos anos, né? Os nossos governos reativaram o investimento na ferrovia Norte-Sul, reativaram o investimento na ferrovia Oeste-Leste da Bahia, ligando Barreiras ao litoral. A Transnordestina, o investimento na Transnordestina foi bastante elevado. Então nós temos esses projetos em andamento que precisam ser concluídos. Nós precisamos concluir Transnordestina, Norte-Sul e Oeste-Leste na Bahia, tá certo? Aqui, esse projeto é muito importante. A chamada Ferrovia do Frango é muito importante para o Estado, porque vai pegar toda a agricultura familiar, todo o agronegócio, vai potencializar a exportação a partir da queda dos custos de produção, sobretudo associados ao transporte. Então nós temos consciência de que ele tem um impacto na produtividade da economia catarinense monumental. E a economia catarinense já é uma das mais produtivas do país. Então ela ganharia ainda mais. Então eu me comprometi aqui com o Décio, nosso próximo governador, de que nós vamos reexaminar essa ferrovia que já tem estudos prontos, mas não foi licitada ainda. Obviamente que vamos considerar as outras ferrovias que já estão em construção, precisam ser concluídas, né? Sob pena de perder o investimento já feito. A gente precisa parar com essa mania que o governo Lula acabou com isso, de obra parada. Não tinha obra parada no governo federal. Agora voltou tudo para a época do Fernando Henrique. Se parava o canteiro de obra. Isso traz prejuízo para o país. Você perde o que você já investiu. Começa a reformar essa casa e para você ver o que acontece. Tudo que você pôs, você vai perder. Se numa casa é verdade, imagina numa grande obra pública. Então nós precisamos concluir as obras, mas eu me comprometi com o Décio que eu vou examinar a questão da Ferrovia do Frango. Doriva Rezende, do Valor Econômico. Hoje o Le Monde Diplomatique Brasil publicou um artigo do Igor Ojeda dizendo que não faz sentido a discussão sobre o voto útil entre a candidatura do senhor e do Ciro Gomes há uma semana da eleição, dado o potencial de crescimento da sua candidatura, e isso já se reflete nas últimas pesquisas. O que o senhor pensa dessa análise? Olha, eu não li o artigo, mas digo e repito,
onde quer que eu vou. Nós, PT e PDT, estaremos juntos no segundo turno. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós estaremos juntos no segundo turno. Então, o Ciro é meu colega de ministério, meu amigo, uma pessoa que eu prezo do ponto de vista ideológico, em função da trajetória dele, e não tenho nenhum medo em te dizer que os nossos programas são, em grande parte, compatíveis. É possível compatibilizar os nossos programas, não são iguais, por isso que há duas candidaturas, mas é possível compatibilizá-los para oferecer ao país uma alternativa civilizatória no segundo turno. Então, da mesma maneira que nós já estamos com setores expressivos do PSB e estamos com a Manuela do PCdoB na chapa, é natural que nós somemos forças com o PDT para oferecer, da parte do campo progressista, democrático, popular, uma alternativa de emancipação para o país, desse estado de coisas que nós estamos vivendo. Então, é um projeto civilizatório que nós podemos apresentar juntos, e faremos isso, porque temos responsabilidade com o Brasil. Vou passar entre uma nacional e uma estadual. Boa tarde, candidato. Fábio Bispo, aqui do jornal Notícias do Dia. Candidato, hoje foi divulgada uma informação pela jornalista Andréa Sadi de que o senhor já estaria cogitando, né, fazer uma campanha mais ao centro para conquistar aí um eleitorado que até então estava um pouco mais distante da campanha petista, e já estaria cogitando, inclusive, marcar conversa com empresários para discutir pautas econômicas e, enfim, o que tem de verdade nessa informação? Olha, o nosso plano de governo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Não tem dúvida do que nós pretendemos. Então, nós vamos defender na eleição o plano que está registrado no TSE, que é bastante detalhado. E lembra você que, por ocasião da aliança que fizemos com o PCdoB, nós compatibilizamos o nosso plano com o deles para que fosse uma plataforma comum, não fosse uma plataforma do PT, já fosse uma combinação de propósitos no sentido de governar o país. Então, não há, do nosso ponto de vista, razão para alterar o plano de governo apresentado, até porque a população está recebendo bem o plano de governo que foi apresentado. E nós temos recebido adesões de outros partidos a esse plano de governo. Já a manifestação de vários integrantes de outros partidos na direção que nós consideramos correta de retirar o país da crise por meio daqueles instrumentos que foram detalhados nas páginas, lá nas 70 páginas do plano de governo. Então não há nenhuma mudança de rumo nesse sentido. Vamos defender esse plano. Candidato Guilherme Monte, da Rádio CBN de São Paulo. Ontem o general Mourão, em uma palestra no Secov em São Paulo, ele disse que as casas que não têm pais e avós são casas de desajustados, mão de obra para o narcotráfico. Também, ao se referir à política Sul-Sul, disse que era se juntar com a mulambada. Ele já falou também em autogolpe em caso de anarquia no país, falou também em reformar a Constituição por meio de uma comissão de notáveis, entre outras coisas. O próprio Bolsonaro questionou já a legitimidade das eleições, ao questionar as urnas, né, as urnas eletrônicas. Queria saber o que o senhor pensa de todo esse conjunto de declarações e também se o senhor acha que essa chapa Bolsonaro e Mourão representa um risco real à democracia. Olha, eu vou passar para a Manuela responder ao general Mourão, que é vice lá na chapa do Bolsonaro. Sobre o Bolsonaro, o TSE respondeu que as urnas eletrônicas, inclusive, garantiram os seus 7 mandatos. Ele foi eleito pelas urnas eletrônicas, que ele está questionando. Isso foi a frase, na minha opinião, muito feliz do ministro Dias Toffoli. Então, eu vou passar a palavra para a Manuela. O senhor acha que a chapa, como a chapa representa um risco real à democracia? Eu já comentei o que eu penso da frase fiz coro com o Dias Toffoli sobre a frase do Bolsonaro. Vou passar para a candidata a vice-presidenta, Manuela Dávila. Boa tarde. Eu
acredito que o general Mourão foi muito infeliz. Nós somos um país com 40% dos lares chefiados por mulheres. A maior parte das mulheres criam seus filhos sozinhas, com ausências graves dos seus companheiros, dos pais biológicos dos filhos, mas também com ausências de políticas públicas que são imprescindíveis para que elas possam criar, sustentar, educar os filhos, como são as políticas vinculadas, por exemplo, ao universo da educação. Não é uma casualidade que nós tenhamos pela primeira vez incluído a educação infantil no Fundeb, sob a gestão do Haddad no Ministério da Educação, ou seja, a ausência que as mulheres sentem é a do pai biológico, mas também as ausências do Estado. Então, desconhecer ou agredir as mulheres que chefiam 40% dos lares do nosso país é não compreender que, na vida real, isso faz parte da ideia, né? Ou isso é o que é central para o Brasil se desenvolver, valorizar essas mulheres e permitir que elas possam contribuir plenamente para o nosso país. Oi, boa tarde a todos. Eu me chamo Sabrina, sou jornalista do portal Jornal Livre SC. A pergunta que eu tenho é: a lógica do mercado que Temer implementou foi a roda de economia especulativa, em detrimento do capital produtivo. Como o senhor pensa em romper esse viés especulativo e retomar o crescimento produtivo no país? Eu penso que já fiz referência a isso quando falei da reforma bancária. A reforma bancária é imprescindível no país para acabar com a ciranda financeira e, no seu lugar, colocar a roda da economia produtiva para girar. Porque é só a produção que gera emprego. A especulação não gera emprego. E as pessoas estão vivendo de especulação. Então, ou as famílias aumentam o seu consumo por meio de uma disponibilidade de renda maior, porque nós pretendemos uma reforma tributária que desonere, diminua o imposto das famílias de classe média e da classe trabalhadora, ou não vão fazer o consumo girar. E se não baixar o juro, não adianta o consumo girar, porque o empreendedor não vai ter como captar recursos para expandir o seu negócio. Então uma coisa tem que ser combinada com a outra. As famílias têm que ter dinheiro para consumir mais e os empreendedores têm que ter juro baixo para poder expandir a produção. Porque sabe o que vai acontecer se expandir o consumo e não expandir a produção? Você vai ter inflação. Então você tem que expandir o consumo e criar as condições da expansão da produção. Só tem um jeito de fazer isso: diminuir a carga tributária sobre a classe média e a classe mais baixa, quem vive do trabalho, aumentar o imposto sobre quem vive de dividendo e de juro, porque aí a roda da economia gira. Você gera emprego, gera oportunidade e tudo mais. Se o Estado entra com investimento público e educação, você tem o governo Lula de volta. O Brasil feliz de novo. Eu me chamo Isabel Fávero, estou nesse momento aqui representando a Associação Catarinense de Rádios Comunitárias e também o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Em primeiro lugar, vou fazer duas perguntinhas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber: a reforma trabalhista será revogada de fato pelo governo de Fernando Haddad, que já é exposto, mas o trabalhador merece ouvir essa resposta? E também a democratização da comunicação. Nenhum governo, até o momento, teve coragem de enfrentar o monopólio da grande mídia. Qual é o seu compromisso com os meios de comunicação independentes, principalmente os comunitários? E, em nome do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, tem uma perguntinha aqui marcada, que é: vai ter financiamento público para botar no ar as 30 mil rádios comunitárias aqui no Brasil e sustentá-las? Obrigada. Isso. Boa. Fez sucesso aí. Olha, com a voz bonita, isso. 3 em 1, bonita a voz. Olha, nós nos comprometemos, nós nunca colocamos no plano de governo do PT a regulação econômica da mídia com a concentração dos meios de comunicação existentes. É muito concentrada a propriedade no Brasil dos meios de comunicação. E tem várias razões para isso, mas uma delas é a falta de regulação. Se você for para qualquer país desenvolvido, Estados Unidos e Europa, você vai ver o seguinte: é proibido você concentrar o jornal, a rádio e a TV de maior audiência de um estado, por exemplo. Você não pode fazer isso. Você não pode ser dono da emissora de maior audiência, da rádio de maior audiência e do jornal de maior circulação de um determinado estado. Bahia, Maranhão, o que for. Aqui no Brasil ninguém toca nesse assunto. Na Constituição tem. Hã? Na Constituição tem, não pode ter. Na Constituição tem, mas ninguém
aplicou a Constituição. Então, do mesmo jeito que nós vamos enfrentar o cartel dos bancos, nós vamos ter que enfrentar o cartel da mídia, porque é um cartel. Será inventado? Não, está lá no plano de governo, nós vamos ter recuo. Agora, também há outras formas de promover diversidade. E uma delas, eu recebi um documento das rádios comunitárias com medidas muito simples, que permitiriam alavancar as rádios comunitárias no país. Tem também propostas de cooperativas de jornalistas em rádios e jornais que também podem receber recursos federais, como recebe os jornais e emissoras de grande audiência, para que a gente tenha mais diversidade. É o contrário do que a grande mídia quer fazer parecer. O que eles querem fazer parecer? Censura. Mas quem de fato censura no Brasil? Eles censuram. Eles entraram no Supremo Tribunal Federal para tirar do ar os sites das agências internacionais em língua portuguesa, alegando que não são de brasileiros natos. Imagine você tirar o El País Brasil do ar porque a Rede Globo quer. E a Rede Globo acusa o PT de censura quando eles que estão procurando tirar a Deutsche Welle, o The Intercept Brasil, a BBC Brasil do ar. Então é tudo o contrário. Então nós vamos deixar claro que eles não vão poder tirar do ar as agências internacionais de notícias. Nós vamos deixar claro isso numa lei, que eles não poderão fazer isso. E vamos apoiar as rádios comunitárias, as cooperativas de notícias, né? E também vamos impedir a propriedade cruzada, para que haja mais diversidade. Tudo para fortalecer a democracia. Ninguém aqui é contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, muito pelo contrário. Quanto mais concentrada a propriedade, menos diversidade você tem. Tanto é que você abre o noticiário, é a mesma coisa o dia inteiro. É tudo igual. Estão falando a mesma coisa o tempo todo, há anos. O Brasil não avança. Nós queremos outras vozes sendo ouvidas, para que as pessoas formem juízo livremente sobre os assuntos. Não fica uma voz, né? Às vezes você tem um jornalista que fala em todos os canais. Você liga a TV, está lá ela falando. Liga a rádio, está ela mesma lá falando. Abre o jornal, tem um artigo da pessoa. Você fala, pô, mas isso é razoável? Então a gente precisa expandir um pouco os horizontes. Você tem toda a razão de cobrar. E reforma trabalhista revogada. Sim. Olha, gente, você terceirizar a atividade fim, pejotizar, cobrar do trabalhador o advogado da empresa, evitar que o trabalhador tenha acesso à justiça do trabalho por artifícios, tudo isso fragiliza o trabalho. O trabalho já é frágil perante o capital. Você vai fragilizar ainda mais. A justiça do trabalho traz equilíbrio para as partes. Percebe? Você acaba o imposto sindical, por um lado, até concordo. Mas, mesmo quem não é sindicalizado, tem o benefício do acordo coletivo. O que você vai conseguir com isso? O fim dos sindicatos. Você percebe que é uma reforma toda torta. Precisa sentar com os trabalhadores. O trabalhador não é contra reformar a legislação trabalhista. A CUT, a CGT, Força Sindical tem propostas de modernização, mas pactuadas, para que haja equilíbrio. E isso que o governo Temer não fez em nenhum caso. Essa e o teto de gastos, a reforma trabalhista e o teto de gastos, estão comprometendo o futuro do país. E o fundo de financiamento do mercado também? Vamos lá. Vamos lá, democracia. Mas são boas, são ótimas perguntas, tem ótimas respostas. Tá certo, obrigado. O candidato Haddad, o senhor falou nessas duas medidas importantes, reforma tributária e reforma bancária, como alavancar de novo o crescimento e reduzir o déficit. Em 2017, o déficit somado, público e privado da Previdência Social, foi perto de 270 bilhões de reais. Como fazer crescer e diminuir o déficit? Também o senhor não está falando, neste momento, de uma reforma previdenciária. O senhor não acredita que seja um tripé em vez de um binômio? Não, você não perguntou. Você está perguntando, eu vou responder. O nosso plano, o plano de governo nosso prevê o enfrentamento da questão dos regimes próprios de previdência. Eu tenho dito isso, hoje mesmo eu dei uma entrevista na CBN falando dos regimes próprios de previdência,
eles são insustentáveis da maneira que estão. Os governadores não estão conseguindo pagar sequer a folha de salário. E isso vai piorar o ano que vem. A previsão é que em 2 anos 20 estados não consigam mais pagar suas folhas de pagamento se nada for feito. Então nós vamos sentar com os governadores e prefeitos para repactuar a questão dos regimes próprios. E aí nós vamos resolver pelo menos metade do problema que você colocou, e com outras medidas nós vamos resolver a outra metade. Então nós vamos perseguir esse objetivo, como já fizemos. Não estou anunciando nada que já não tenha sido feito pelo Lula e pela Dilma. A Dilma fez uma reforma previdenciária, o Lula fez outra em 2003, a Dilma fez outra em 2012. Então não é esse o problema. O problema não é fazer ou não fazer, é como fazer, é quem vai pagar a conta, se os privilegiados ou os servidores mais humildes ou o trabalhador rural, como queria o governo Temer. Mudar a aposentadoria rural, mudar o BPC. Nós vamos mexer com assistência social. Nós vamos tratar com aquele pessoal que tem o que oferecer, e não com aquele que está esperando a ajuda do Estado, que está numa situação difícil. Então nós vamos fazer por etapas. A agenda nossa é uma agenda de 4 anos, e eu disse que no primeiro ano nós vamos enfrentar regimes próprios de previdência, reforma tributária, reforma bancária, reforma fiscal. Isso tudo vai promover retomada do crescimento. E aí tem uma série de outras providências a tomar de forma pactuada, negociada, repito, como nós sempre fizemos. Lula nunca se negou a discutir reformas. Talvez seja o presidente mais reformista que o Brasil já tenha tido. André Eleonora, Associação de Diários do Interior e Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina. Falo para o interior e por isso a questão do Pacto Federativo para nós é muito importante. E o senhor já falou qual vai ser a estratégia, a aplicação das questões tributária, bancária. Como fazer isso com um Congresso que se prevê pouco renovado? Olha, o país não... Eu tenho segurança em te dizer que o país não vai apostar mais na crise. O Congresso não vai apostar mais na crise. Eu tenho a impressão que a aposta que foi feita em 2016, como fracassou, está todo mundo procurando uma saída. Porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo. A gente precisa de um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, para pactuar a saída dessa crise, dar uma esperança para as pessoas. Com mais violência, com mais intolerância, não vamos chegar a lugar nenhum. Então é hora, até de quem ganhar a eleição, ter humildade de chamar as pessoas para pactuar uma saída. Não jogar o país num atraso ainda maior. Até porque nós estamos correndo risco aí de mais obscurantismo, de mais intolerância, de mais violência. Nós temos que fazer o caminho de volta para a normalidade democrática, apostar numa saída institucional, negociada. Isso não significa dizer não ter oposição, mas significa ter uma oposição que queira construir soluções para o país. Tá certo? Eu acredito que isso vai acontecer porque o país precisa disso. O recado das pessoas é esse: encontrem uma solução para os nossos problemas. Até porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo foram criados. Você veja aí a entrevista do Tasso Gereissati 2 dias atrás para o Estadão, dizendo: erramos ao contestar resultados de 2014, erramos ao aprovar projetos que nós mesmos não acreditávamos para atrapalhar o PT, erramos em embarcar no governo Temer. Eu considero uma entrevista muito corajosa e eu rendo homenagens ao senador Tasso Gereissati por ter admitido antes da eleição esses 3 equívocos que ajudaram a criar esse caldo de cultura. Então, se até o PSDB está nessa, acho que nós podemos contar com alguma boa vontade no próximo governo. Eu sou do Tarja Preta, impresso, social media, Natan. Eu queria fazer a pergunta sobre a imprensa que está aqui, do modo geral. Como está sendo e como foi dar uma entrevista para uma mídia preparada para fazer o candidato errar. Eu sei que foi pedido para eu fazer uma única pergunta, mas eu queria que depois a Manuela respondesse para nós. Como é dessa mesa, dessa forma equilibrada? Ana, junto com a Ideli,
se é assim que o nosso sistema político tem que trabalhar agora? Olha, assim, os nossos governos têm muito apreço por essa questão, né? Meu governo lá em São Paulo, no Ministério da Educação, no plano federal, sempre tive a clareza de que o talento, felizmente, foi bem distribuído no mundo. O que não foi bem distribuído foram as oportunidades, né? Mas o talento está bem distribuído. Então, o papel do governo é distribuir as oportunidades. Então, nós fizemos isso nas universidades. Você veja aí o sucesso que é o ingresso de estudantes de baixa renda nas universidades, de negros nas universidades. Então, nós demos uma nova cor para a universidade brasileira, com resultados extraordinários. Serviço público também. Nós temos uma agenda de atuar no mercado de trabalho, para que as mulheres passem a ganhar o que ganham os homens pela mesma função. Há experiências no mundo de governos liderados por mulheres que têm promovido uma pauta de política para as mulheres com resultados extraordinários do ponto de vista da igualdade de oportunidades. Então nós temos que olhar para o que tem de mais avançado e buscar reproduzir, até com ganhos aqui no Brasil. Então nós não vamos medir esforços para que isso aconteça. Isso não é uma mera coincidência, né? Nós estamos falando de mulheres aqui com trajetória, com luz própria, com trajetória própria, que tem um longo caminho percorrido já, e um longo caminho a percorrer, como lideranças importantes do Brasil, de norte a sul. Então, nós vamos seguir esse curso. E eu agradeço a sua pergunta. Candidato Vitória do Estadão. Candidato, algumas alas ligadas à academia, algumas alas do partido ligadas à academia, principalmente ao Unicamp, falam sobre um novo PT, um PT oxigenado, que talvez teria espaço no próximo governo. Eu queria saber do senhor como seria esse novo PT, se o senhor se enxerga parte disso também como um intelectual que veio da academia. Olha, são naturais movimentos de renovação, isso aconteceu muito no passado, vai acontecer cada vez mais, sobretudo se a gente colocar a política no lugar que ela merece ser colocada, que é um lugar de destaque que aproxima as pessoas e não afasta as pessoas. A política tem essa particularidade: quando ela é mal feita, ela afasta todo mundo; quando ela é bem feita, ela agrega. A política bem feita agrega, atrai pessoas, atrai talentos. Então nós temos a intenção de fazer um governo aberto, um governo participativo, que dialogue com a juventude, que dialogue com perspectivas novas aí de governança. Enfim, vamos adotar as melhores práticas de abertura, né, para que as pessoas colaborem com o governo. Sempre lembrando que nós temos um lado. O nosso lado é combater as enormes desigualdades que esse Brasil ainda enfrenta, que é o maior problema do Brasil. É muito desigual. Disse e repito, talento nós temos de sobra, mas as oportunidades estão muito concentradas. Elas precisam ser melhor distribuídas, porque aí todo mundo cresce junto, né? Que é o que a gente quer, que a sociedade cresça toda ela junto, né? César Rosati, Folha de São Paulo. O senhor tem falado bastante sobre economia, enfrentar o cartão dos bancos. E qual vai ser a sua equipe econômica que vai tentar propor isso? Todos os governos já, de certa maneira, tentaram, falaram sobre isso, mas ninguém teve coragem de realmente enfrentar. Quais serão os nomes da sua equipe econômica? E uma segunda questão é sobre o candidato Bolsonaro, que tem criticado, tem falado sobre a lisura do processo, questionado a lisura do processo. Isso aconteceu em 2016, ou melhor, em 2014, com o PSDB questionando o resultado das urnas. O senhor não teme que isso possa acontecer mais uma vez? Bom, eu repito que eu já disse que o ministro Dias Toffoli foi muito feliz, né? E hoje a ministra Rosa Weber também deu uma declaração contundente sobre isso. Não coloca em dúvida as autoridades constituídas que estão à frente do processo, né? Então eu faço coro com o que já disseram os dois ministros mencionados. Em relação à equipe econômica, nós não vamos anunciar
prematuramente o Ministério, né? Nós tivemos muitas parcerias ao longo da constituição do plano de governo. O que importa saber é o que está escrito. O que está escrito, que é o nosso plano de governo. E o presidente Lula, inclusive, deixou claro, falou, olha, nós temos um projeto, quem capitaneia esse projeto agora é o Haddad, porque eu fui impedido, em desatenção ao que recomendou e determinou a ONU, mas o projeto é o mesmo. Tanto é verdade que nós registramos exatamente o mesmo plano. Quando do novo registro da chapa, rigorosamente o mesmo plano de governo. Então é muito importante lembrar que bons governos são aqueles que fazem compromissos prévios com a sociedade, antes da eleição. Então nós não estamos pactuando ali. Obviamente que nós vamos consultar os economistas que abraçam aquele projeto para compor a equipe, mas não faremos isso agora. Tá bem? Boa tarde, candidato Oswaldo, da RIC TV. Eu queria saber se já há um planejamento, caso eleito, para mudanças na questão da política de preços da Petrobras. Olha, nós somos contra a política que o Pedro Parente implementou. É uma política basicamente tucana que vincula os preços domésticos aos preços internacionais, desconsiderando os custos locais. A maior parte dos custos da Petrobras não é em moeda estrangeira, é em moeda nacional. Então, nada contra você ter parâmetros, nada contra. Inclusive, nós tivemos durante anos parâmetros para reajuste de preço. Mas nós temos que lembrar que, além da rentabilidade da empresa, que é importante, e no nosso período a empresa disparou do ponto de vista de valor de mercado, mas é também importante reconhecer que a Petrobras tem um poder de monopólio que nenhuma outra empresa tem. Então não dá para deixar a Petrobras fazer o que quer sem considerar o poder de monopólio que ela tem. E isso não é porque ela é estatal, é porque ela é um monopólio. Se ela fosse privada, o governo também teria que cuidar disso, como cuida de outros preços. O governo também administra outros preços, em função de poder de monopólio. Então não é razoável que a Petrobras seja vista como uma empresa de mercado, com concorrentes e tal, porque não é o caso. Ela tem um poder dado pela lei que precisa ser observado. Então nós vamos retomar. O próprio governo Temer reconheceu o erro e já tem promovido algumas mudanças. Mas nós pretendemos retomar a política de preços da época do governo Lula. Pessoal, vamos encerrar, agradecer. Antes de terminar, vou passar a palavra ao nosso candidato ao governo, Décio Lima. Obrigado. Só agradecer a presença de todas e todos, agradecer a Haddad, com muita ternura esse momento que você pisa aqui em Santa Catarina. Depois nós vamos estar na praça. Quero também expressar esse agradecimento num conjunto de acontecimentos. Você não chega a Santa Catarina sem já ter tocado o nosso estado do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida. Como ministro da Educação, foi através de vocês que nós espalhamos as escolas técnicas em todas as regiões de Santa Catarina. Abrimos a nova Universidade da Fronteira Sul, no Oeste Catarinense, e ampliamos, sobretudo, a Universidade Federal de Santa Catarina em várias regiões do nosso estado. Você chega a Santa Catarina já com uma biografia de acontecimentos que nos permite dizer aqui, expressar a nossa palavra, expressar uma palavra que precisa ser expressa para você, que é gratidão. Nós somos gratos pela sua presença nesse momento em Santa Catarina, na dificuldade da campanha curta que tu tens, de percorrer o Brasil em tão pouco tempo, e a deferência que você nesse momento está dando com este território brasileiro. Leve de nós aqui o abraço fraterno e a gratidão pela compreensão da importância que o nosso estado hoje vive, inclusive
num processo de produzir uma renovação na política e na história do nosso povo. E esta renovação da política e da história que nós pretendemos produzir, o sucesso dela vai depender muito da sua presença dirigindo o futuro do nosso país, e que nós apostamos, torcemos e temos convicção que você será o presidente da República a partir de 2019. Bom, abraço aí, obrigado. Você tá velho, né? Boa. Boa.